E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito de Química. Hoje nós vamos para a aula de número 2. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, tá? Então hoje nós vamos para a segunda parte aí de propriedades da matéria. Hoje a gente vai tratar basicamente de propriedades específicas. Então, a primeira propriedade específica que nós vamos trabalhar aqui são as propriedades organolépticas, que são essas que provocam a questão dos 5 sentidos da gente, como por exemplo, visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, se você pega, por exemplo, aí um material, passa na sua pele, você sente aquilo áspero, né? Provoca o que? O seu tato. Então, é basicamente isso. Aquilo que provoca o seu sabor, paladar. Enfim, propriedades organolépticas são aquelas que provocam um dos seus 5 sentidos. Outra propriedade específica são as propriedades funcionais. Aqui a gente vai tratar de ácidos, bases e sais, tá? Lá em funções inorgânicas nós vamos aprofundar essas funções aí, beleza? Mas quando a gente fala de ácido, geralmente sabor azedo, tá? Se tratando de sabor. De bases ali, um sabor ali, um gosto ali adstringente, tá? Quando você come uma banana verde, você percebe isso. Sabor salgado. Enfim, claro que tem outras características, como por exemplo, ácido em meio aquoso, ele libera o íon H+, mas a gente vai ver lá em funções inorgânicas com bastante detalhe. Propriedades químicas, outra propriedade específica. Lembrando, ó, eu tenho propriedades específicas e as espécies, né? Propriedades organolépticas, propriedades funcionais. E agora propriedades químicas. É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra, em um processo denominado de fenômeno químico. Muitas vezes o fenômeno químico só ocorre quando a matéria é submetida a determinadas condições, temperatura, catalisadores e eletrólise. Então, quando eu tenho aí um fenômeno químico, eu tenho uma modificação da estrutura, tá? Geralmente ocorre com mudança de cor, formação de precipitado. Já em um fenômeno físico não ocorre isso. Por exemplo, a água passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido ou para o gasoso, ela não deixa de ser água, né? Só apenas muda o seu estado de agregação. Esse caso é um fenômeno físico. Agora, se mudar, por exemplo, a estrutura, a conformação da estrutura, aí já temos o fenômeno químico. Quando surgiu uma nova substância a partir de reação de duas, temos também o fenômeno químico. Agora, uma propriedade que cai bastante nas provas da EAN são as propriedades físicas. E aqui entra solubilidade, entra densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tenacidade e dureza. Quando nós falamos aí em solubilidade, são as propriedades que umas substâncias têm ou umas matérias têm em dissolver a outra. Por exemplo, hoje a água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela é capaz aí de dissolver quase todas as outras substâncias. Então a água é um solvente universal. Numa solução, basicamente, nós temos um soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, e nós temos um solvente. Tá? Existem matérias ou substâncias que conseguem dissolver outras. Isso é uma propriedade chamada de solubilidade. Já a densidade é a mesma coisa que pegar a massa e dividir pelo volume. Então isso aqui é uma propriedade bem interessante, né? Que é chamada aí também de densidade absoluta. É a massa sobre o volume. Ponto de fusão. Ponto de fusão nada mais é que a temperatura em que uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Vamos supor o seguinte, e já ponto de ebulição é justamente a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Esse é o meu ponto de ebulição. Por exemplo, qual é o ponto de ebulição da água? É 100 graus Celsius. Tenacidade. Tenacidade é a propriedade em que uma matéria consegue suportar o impacto da outra. Por exemplo,
Quando você arremessa uma pedra sobre uma janela de vidro e a janela quebra, nesse caso a gente pode dizer que a pedra ela é mais tenaz do que o vidro. Já a dureza é a propriedade em que uma matéria tem em riscar a outra. Por exemplo, se eu tenho um quadro e eu tenho giz, quando eu passo o giz vai se desgastando no quadro. Então o quadro riscou o giz, certo? Ou seja, a dureza do quadro é maior do que a do giz, certo? Então é isso. Às vezes as pessoas pensam que o giz que risca o quadro. Não, é o contrário. É o quadro que risca o giz. Interessante, não? Vou pegar uma tela branca aqui para me explicar um negócio para vocês aqui. Às vezes, nas provas da EAN, eles costumam trabalhar com ponto de ebulição e ponto de fusão. Geralmente ele dá uma escala, certo? Vamos dizer que substância A tenha um ponto de fusão de 20 e ponto de ebulição de 80. Vamos dizer que uma substância B tenha ponto de ebulição 10, ponto de fusão 10 e ponto de ebulição 120. Vamos dizer que a substância C tenha ponto de fusão 50 e ponto de ebulição 200. Aí ele pode perguntar, o A, que está a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, quem está no estado sólido, quem está no estado líquido, certo? A temperatura ambiente. Se você observar para a substância A, ela está a 25 graus Celsius, está aqui, tá? Está por aqui assim. E a gente sabe que aqui é GLS, gasoso, líquido e sólido, gay, lésbica e sapatão. Só decorar isso. Sempre bota GLS, GLS. 25, o 25 está aqui também. E aqui 25 está abaixo. Então o A está no estado líquido, o B também está no estado líquido, mas o C já vai estar no estado que? Sólido. Então é uma questão bem tranquila, né? Que eu só apenas analisar os gráficos. Eu vou trazer uma questão aqui fundamentada para a gente resolver. A gente vai ver uma outra classificação que tem caído muito nas provas da EAN, que é justamente a classificação em propriedades intensivas e propriedades extensivas. Professor, o que é que diferencia uma da outra? A propriedade intensiva é aquela que não depende da massa da amostra, ou seja, não depende da massa da amostra. E é extensivo, o contrário, aí já depende. Um exemplo aí que não depende da massa da amostra, a temperatura. Tá? A temperatura. Um exemplo que depende da massa da amostra, o volume. O volume depende. Quanto maior, vamos dizer, 1 kg de arroz ocupa determinado espaço. 2 kg de arroz vai ocupar mais espaço ou menos espaço? Claro, mais espaço, então o volume é maior. Então aqui o volume depende da massa da amostra. Então se eu tenho propriedades intensivas, são aquelas que não dependem da massa da amostra, e extensiva depende da massa da amostra. Agora vamos ver uma questão de prova da EAN. As propriedades da matéria podem ser classificadas em gerais ou específicas, aí, ó, intensivas ou extensivas. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de propriedade com a sua respectiva aplicação. Letra A. A massa ou volume de um corpo são propriedades gerais da matéria. Então, a massa ou volume de um corpo são propriedades gerais da matéria, com certeza. Os pontos de fusão e de ebulição são propriedades gerais. Não, nós já vimos que são propriedades do quê? Específicas. Nós vimos isso. Propriedades específicas. A densidade absoluta de uma substância é uma propriedade extensiva da matéria. Está errado porque é uma propriedade intensiva, não depende da massa. Professor, mas densidade, ela não é a massa sobre o volume? Sim, é a massa sobre o volume, mas independe da massa. Por exemplo, a densidade de um cubo de gelo
é a mesma densidade de um iceberg gigante. Por isso os dois flutuam na água, tá? A densidade ela depende, por mais que a fórmula seja massa sobre volume. Então, mas o valor que vai ser dado da densidade, ele vai ser o valor, né? A mesma densidade de um vai ser para o outro. Então, independe realmente da massa nesse sentido. Então, a densidade vem ser uma propriedade intensiva, apesar de derivar da massa, né? Apesar de derivar da massa. A temperatura de um corpo é uma propriedade extensiva? Errado, nós vimos que é uma propriedade que intensiva, independe de massa da amostra. A temperatura vai ser a mesma. A energia liberada na combustão de um combustível é uma propriedade intensiva da matéria. Aqui está errado. Aqui é uma propriedade extensiva, tá? Extensiva. Se você pegar uma quantidade pequena aí, vamos dizer, de palha e tocar fogo, uma quantidade bem grande de palha e tocar fogo, a energia liberada numa quantidade maior de massa será maior, né? Se eu pego 20 kg de algodão e pego só um pouquinho de algodão, que vai liberar a combustão maior? A energia liberada da combustão é daquele grande quilo de algodão. Portanto, depende da massa. Então, não é uma propriedade intensiva, e sim extensiva, porque depende da massa da amostra, beleza? Questão bem interessante. Se não entendeu, volta. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos resolver mais questões sobre esse assunto, até mesmo ficar bem fixado. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Falou!